Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Bom, eu posso dizer que muito felizmente eu já estive em um dos melhores lugares do mundo para praticar o stargazing, que nada mais é que a prática de observar o céu, tanto a olho nu quanto por telescópios e tudo mais. Bom, obviamente eu não visitei todos os países do mundo e tô muito longe disso pra falar a verdade, mas eu posso dizer com muita propriedade, facilmente assim, que a Nova Zelândia é um dos lugares mais bonitos do mundo, velho, mais bonito do planeta. E eu gosto de dizer que a Nova Zelândia é um país de paisagem, assim, qualquer lugar que você vai, você tá na estrada, você vai parar em qualquer lugar, você vai ver uma paisagem linda, uma vista maravilhosa. Mas apesar de ser possível serem vistas de lá, eu não tive a sorte de presenciar o que pra mim é o fenômeno mais bonito da natureza, e eu tô falando das auroras. E presta bem atenção que eu disse auroras porque não é só a aurora boreal que existe. E já que a gente tocou no assunto da Nova Zelândia, eu tenho uma série aqui no canal de quando eu viajei pra lá, vai estar aqui no card, se você quiser assistir eu recomendo, que é bem legal, bem legal. O link também vai estar na descrição, já se inscreve no canal aí pra ficar por dentro dos próximos conteúdos. Se você gostar, deixa um like e me segue no Instagram aqui. E vamos pro vídeo, rapaziada. A aurora é um fenômeno óptico que produz um show de luzes coloridas, com brilhos muito intensos e com diversos formatos nas regiões próximas aos polos da Terra. Quando esse fenômeno ocorre em regiões próximas ao Polo Norte, aí sim ele é chamado de aurora boreal. E quando ocorre no Polo Sul, é chamado de aurora austral. Mas como é formada a aurora? Tudo começa com o Sol. A parte mais externa da atmosfera solar é chamada de corona, porque tem um formato que lembra uma coroa e tal. E essa atmosfera é responsável por soltar um fluxo constante de partículas muito energéticas para todo o espaço. E esse fluxo é conhecido como vento solar. E entre essas partículas, você encontra em grande maioria elétrons, prótons e partículas alfa. E além disso, a velocidade que o fluxo dessas partículas pode chegar é de até 800 km por segundo, ou seja, 2.880.000 km por hora. E só para vocês terem noção da potência desse bagulho, acredita-se que esses ventos solares eles são responsáveis por varrer, por devastar completamente a atmosfera de vários planetas que estão mais próximos do Sol, como é o caso de Mercúrio, por exemplo. E olha que nós somos o terceiro planeta do sistema solar, hein? Isso significa que a gente não tá tão longe assim do Sol. Mas então, por que a gente ainda tem uma atmosfera? Bom, o que acontece é que o campo magnético da Terra é bem mais intenso que o de Mercúrio. E por conta dessa intensidade, o nosso planeta é capaz de diminuir o efeito dos ventos solares. Quando essas partículas provenientes do Sol chegam até a gente, elas são defletidas pela força magnética. Ou seja, o curso natural delas, cor, vai depender do comprimento de onda gerado pelas partículas envolvidas nesse processo todo. Então basicamente as auroras são resultados de ataques do Sol à nossa atmosfera, bichão, metralhando a nossa atmosfera. Mas agora que você já sabe o que elas são e como são formadas, eu listei aqui pra vocês 7 curiosidades muito loucas sobre a aurora boreal que eu acho que você não sabia. Era pra ter 10 curiosidades, véio, mas eu achei que o vídeo ia ficar muito longo, aí eu deixei só 7 mesmo. 7 é um número da hora, né? Um número meio mágico, assim. E a aurora boreal tem uma parada meio mística, assim, né? Então vamos de 7, vai. E a primeira curiosidade é que as auroras boreais já são observadas há muito tempo. Galileu Galilei e Pierre Gassendi testemunharam uma exibição de luzes em 1621. E um cara chamado Gregório de Tours, que foi um historiador que viveu lá pelos anos 500, também fez uma referência às luzes das auroras em suas escritas. O relato datável mais antigo está em uma tábua de argila da Babilônia que registrou observações feitas pelos astrônomos oficiais do rei Nabucodonosor II na noite de 12 para 13 de março de 567 a.C. Esse relato falava sobre um brilho vermelho bastante incomum, mas o relato mais antigo de todos pode ser algumas pinturas em cavernas de 30 mil anos atrás, que alguns acreditam representar as auroras. As luzes também foram observadas e comentadas por Benjamin Franklin em 1778 e Edmond Halley, do famoso cometa Halley, em 1717. Segunda curiosidade, sempre tem uma aurora boreal. As auroras ocorrem principalmente em altas latitudes, perto dos polos, porque os elétrons viajam ao longo das linhas do campo magnético e as linhas do campo magnético da Terra saem e vão para a Terra
perto de seus polos. Mas apesar disso, as auroras já foram vistas em outros lugares além dos extremos da Terra, como no México, por exemplo. Em algumas áreas, como Alasca ou Groenlândia, elas podem ser vistas na maioria das noites do ano. As luzes também ocorrem durante o dia, mas só podemos vê-las a olho nu depois de escurecer. E na verdade, de acordo com o Instituto Geofísico Fairbanks da Universidade do Alasca, sempre há uma aurora em algum lugar da Terra. Curiosidade número 3, o termo aurora boreal, na verdade, são duas palavras e nomes diferentes. Aurora vem do latim aurorae, aurorae, eu não sei falar latim, né, velho, mas aurorae, que significa amanhecer. E boreal vem do latim boreas, que significa vento do norte. Então, aurorae boreas é o amanhecer do vento do norte, o vento do norte amanhecido, o vento amanhecido do norte. Mas a etimologia dessas duas palavras não vem só do latim, porque elas também são dois nomes. Mas não são nomes de qualquer pessoa, e sim nomes de deuses gregos e romanos. Então vamos entrar aqui um pouquinho na mitologia. Na mitologia grega e romana existe a deusa Aurora, também conhecida como Eos, que é a deusa do amanhecer. Todas as manhãs ela se renova e surge do mar em sua carruagem, carregando um cântaro, do qual ela borrifava orvalho sobre a terra, indo em direção ao sol. E durante esse trajeto, ela anunciava a chegada do sol. Ela teve vários filhos, e um deles era chamado de Boreas, o deus de asas roxas dos ventos frios do norte. Ele era conhecido como um cara muito forte e de temperamento violento. E dizem que quando os gregos estavam sendo ameaçados pelo exército de Xerxes, eles oraram para Boreas, que causou ventos fortes o suficiente para afundar 400 navios persas. E agora, para a quarta curiosidade, eu preciso dizer para vocês que nós não somos o único planeta que a Aurora visita. Então sim, existe a Aurora em outros planetas também. Agora que eu já contei para vocês como se formam as auroras, e que isso tem uma relação direta com a atmosfera dos planetas, dá para ter um raciocínio lógico e perceber que provavelmente nós não somos o único planeta que tem as auroras, né? Porque os outros planetas também têm atmosferas. E esse raciocínio tá correto, porque já foram registradas imagens de auroras em Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E o mais legal é que elas são levemente diferenciadas se você for comparar com as da Terra, já que as atmosferas desses planetas têm as suas próprias características e tudo mais. E isso nos leva à nossa próxima curiosidade: as auroras são visíveis do espaço. Os satélites que ficam em órbita da Terra conseguem tirar fotos das auroras, o que significa que elas podem ser vistas do espaço também. E na verdade, as auroras são tão brilhantes que você conseguiria vê-las de outro planeta, caso você estivesse olhando para o lado noturno da Terra, porque é infinitas vezes mais fácil de enxergar a aurora de noite. Sexta curiosidade: as câmeras enxergam melhor que a gente. As auroras são relativamente fracas e as luzes delas geralmente não se encaixam muito bem no nosso espectro de visão. Porém, as câmeras são mais sensíveis e com uma configuraçãozinha muito boa aí que fotógrafos manjam, dá pra fazer umas fotos animais, velho, umas fotos muito loucas. Bom, e agora para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre algumas crenças que existem a respeito da aurora, né, que circundam esse assunto aí das auroras. Essa última curiosidade, na minha opinião, é a mais da hora, porque, mano, eu acho muito louco todo esse lance, toda essa mística, esse mistério que se cria em volta de algumas coisas, principalmente quando não se sabe de fato o que elas são, como era o caso de vários povos antigos a respeito da aurora. Eu acho que as maiores crenças sobre as auroras giram em torno do povo Inuit, que são membros de uma nação indígena esquimó que vive nas regiões árticas do Canadá, do Alasca e da Groenlândia. Ao contrário dos antigos gregos, que acreditavam que as luzes eram maus presságios, já que eles viam pouquíssimas vezes e era bem raro na região deles, os Inuits encaravam as auroras com mais tranquilidade. Algumas tribos de Inuits acreditavam que os espíritos dos animais que eles caçavam iam para o céu e formavam as luzes das auroras. Outras tribos pensavam que as luzes eram espíritos brincando no céu e diziam até para as crianças não brincarem à noite, porque a aurora poderia desaparecer e levá-las junto. Algumas tribos de Inuits chamam a aurora boreal de Aksarnit, que significa jogadores de futebol, porque eles acreditavam que as luzes eram os espíritos dos mortos jogando futebol com a cabeça de uma morsa. Crença é crença, né, mano? É doideira demais. Os aborígenes, que são indígenas australianos,
costumavam associar as luzes ao fogo, o que levou a muitos contos populares diferentes na cultura aborígene. Algumas tribos acreditam que as luzes são fogos de arbustos no mundo espiritual. Outros têm um mito mais sombrio e acreditam que um espírito maligno criou as luzes. Uma tribo de nativos americanos em Wisconsin costumava acreditar que as luzes eram os fantasmas de seus inimigos derrotados que estavam em busca de vingança e tentaram se levantar novamente. O povo Sami, na Finlândia, costumava acreditar que as luzes foram criadas por baleias que ejetaram uma espuma de água. Enquanto isso, as crianças Sami, na Noruega, correm para dentro de suas casas no momento em que as luzes aparecem, porque, segundo elas, as luzes eram espíritos malignos. Ui. Enfim, a gente poderia ficar por horas e horas falando aqui sobre todas as crenças que existem ao redor desse fenômeno espetacular que são as auroras. Mas por hoje é só, rapaziada. Espero que esse vídeo tenha agregado vocês alguma coisa. Se vocês gostaram, deixa o like, porque isso aí você tá dizendo pro YouTube que o meu vídeo é bom e ele vai recomendar para outras pessoas. Se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E me segue no Instagram também, que tá aparecendo aqui na tela e também vai estar na descrição. E link no card pra minha série da Nova Zelândia lá, então assiste que tá da hora, tá da hora. Bom, hoje não teve muitos comentários da produção, né, porque a gente teve um problema técnico aqui com o nosso microfonezinho da produção, mas é isso aí, né, produção? Um beijo pra vocês e mantenham-se curiosos. Fala, faz a sua fala aí agora. Me siga pra mais dicas. Ah!